Bom dia, galera, começando aqui mais um vídeo. Saindo aqui do centro de treinamento de condutores de moto. Levando a minha filha para o trabalho. Queria agradecer aqui aos inscritos pelos 970 inscritos. Um abraço forte a todos, um salve aí para todos. E é isso aí, galera, tamo junto. Rumo a 1K, logo chegaremos aí a 1K. Graças a vocês, claro. Compartilha nossos vídeos aí, comentam, deixa seus comentários, seus likes. E é isso. Olha um carro de Blumenau aí, ó, Santa Catarina. Santa Catarina, que tá cidade de Chapecó, tá vivendo um drama, né? Cidade de Chapecó, que é desse estado aí, né? Santa Catarina. Vou falar um pouco a respeito desse desastre que é lamentável, né? Uma tragédia anunciada. Sinal não abre nunca. Então, pessoal, uma tragédia anunciada por quê? Porque se confirmada mesmo a falta de combustível nesse voo, nesse avião, cara, isso é o fim da picada. Tanta gente envolvida nisso, tanta gente sendo transportada, e o cara viajar com combustível no limite do limite. É uma questão de confiar por ter que confiar, né? Porque quem jamais imaginaria um avião voando com combustível no limite? Quem que ia imaginar uma coisa dessa? Que o piloto estaria andando no limite do limite? Porque, segundo especialistas aí da aviação,
Mesmo que o cara que tivesse conseguido aterrissar, ele ia estar no osso, a gasolina ia estar no limite. Sendo que o código da aviação fala que você tem que ter gasolina por pelo menos depois da... que a aviação combustível é calculado por horas voadas, né? Entendeu? Então vai voar 3 horas, tem que ter 3 horas e meia de combustível pelo menos, ou 3 horas e 40. Ou seja, o piloto tem sempre que ter uma reserva mínima para se manter em segurança, né? Para manter a segurança da aeronave, né? Por quê? Porque pode haver vários imprevistos, como erro de rota, que já aconteceu muitos aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil, por exemplo, teve um acidente, né, que o piloto errou totalmente a rota. Veja bem, o que aconteceu? Eles têm lá uma planilha na cabine que eles têm que verificar a rota. Só que essa rota ela tá lá escrita em números e ele errou um número. Se eu não me engano, era 207. Entendeu? A rota, que era uma rota que o piloto fazia de Marabá para Belém. Só que ele digitou errado. Ao invés dele digitar 2007, ele teria digitado só 007. E aí o avião, ao invés de ir para o norte, que era o sentido do voo, né? Marabá, Belém, o cara colocou o avião de volta. Ao invés de ir para o norte, ele veio para o sudoeste, né? Entendeu? Então ele fez ele inverteu o percurso do avião. E até os passageiros que estavam no local na época perceberam isso, que estavam nesse voo. Então é um absurdo, foi um absurdo. Só que naquele caso o piloto, ele foi de uma perícia, né, impressionante, porque ele aterrissou na floresta amazônica depois que acabou o combustível, né? E ele conseguiu aterrissar na floresta amazônica sem destruir totalmente o avião, né? Perdeu as asas e tal, mas o corpo do avião ficou inteiro. Ou seja, tinha 50 e, se eu não me engano, naquele voo tinha 55 passageiros, 44 ou 46 sobreviveram. Apenas 9 ou 10 passageiros morreram, né? O que foi uma grande coisa, porque poderia ter morrido todos, né? Ou quase todos, né? Como no caso desse acidente aí da Bolívia, né? E ele teve 2 atos heróicos, né? Esse piloto brasileiro aí, na época, né? Era um voo da Varig. Então o avião, ele tem um sistema lá que quando ele está submerso, ele emite um sinal para quem está, para as equipes de resgate que estão no oceano, né? No mar. Só que eles não estavam no mar, né? Eles estavam no meio da floresta. Sem água, sem comida, sem nada. Passageiros feridos, né? E aí ele teve a brilhante ideia de pegar um copo e mijar dentro dele. E colocar esse aparelho dentro dele para que o aparelho emitisse o sinal, né? E através disso aí, o exército conseguiu localizar o avião, né? Então ele foi heróico, né? Ele ficou sem combustível, mas
não por o avião não ter a autonomia necessária, né, para o voo. O avião tinha autonomia de sobra, só que ele voou muito. Ele fez uma rota muito errada e rodou muito, voou muitos quilômetros sem perceber o erro. Quando ele percebeu, já estava sem combustível e caiu na floresta. Só que ele salvou os passageiros quando aterrissou o avião e depois mandando um sinal, porque senão todos iam morrer de fome e de sede, né, na floresta. Mudando um pouco de assunto, olha que caminhonete maravilhosa. Olha, muito linda. Studebaker, é um veículo americano, né, uma caminhonete americana. Modelo Studebaker, muito rara, hein? Eles fabricavam um sedã também, né, com esse nome de Studebaker. Carros de 4 portas, né? E caminhonete também. Bom, pessoal, mas voltando ao assunto do avião, então é um caso muito raro acontecer isso. Não existe acabar a gasolina de avião, né? Não existe isso aí. Agora nesse caso aí o cara ele foi muito imprudente. Ele foi tão imprudente, até com a própria vida dele ele foi imprudente. Porque se o avião tinha autonomia para voar 2.900 quilômetros, ele teria que ter muito mais combustível ou teria que ter reabastecido, né? Ele teria que ter reabastecido. Ora, porque pôr tantas vidas em jogo? Isso é muito simples, né? O fato de parar um meio de transporte, está lá a vários mil pés de alturas, né? De altura, né? E o cara colocar a vida de tanta gente em risco, ao invés de desviar e parar em outro aeroporto, ou reabastecer para voltar a esse aeroporto que ele queria, ou reabastecer, ou desembarcar todos em outro aeroporto, pelo menos estariam todos vivos, né? A delegação tinha 2 dias ainda para o jogo, né? Isso foi na segunda noite. O jogo foi ontem à noite, né? Na quarta. Então, podia ser feito várias coisas, né? Reabastecido, desembarcado em outro aeroporto. E o engraçado é que o prefeito de Chapecó disse que ele era um cara equilibrado, esse piloto. Tanto nas palavras como na pilotagem. Diz que voou muitas horas com ele. Sentiu muita confiança no piloto. Mas pelo jeito esse piloto ele gostava de viver perigosamente e pôr a vida de passageiros em risco iminente, né? Por isso, pessoal, eu falo que esse voo ele já estava condenado. Ele já estava condenado antes mesmo de sair do chão, por imprudência de um maluco. A gente não sabe ainda, não foi, estamos sabendo ainda as informações da caixa preta, que é o que vai falar realmente o que houve. Mas se fosse confirmar isso aí, se confirmar essa história do outro piloto da Avianca, esse piloto era um louco. E é isso aí, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia. Fui.